Bom, olá pessoal de novo, aqui é o Luiz e nessa aula eu vou estar mostrando para vocês aqui mais na prática as questões de consumo de dados e validação de formulários com o YUP e o Formic, ok? Então eu vou estar disponibilizando para vocês aqui no link, na descrição do vídeo, o link do repositório, onde vocês vão encontrar já o código completo, porém novamente eu peço que vocês vão acompanhando aí comigo, desenvolvendo enquanto eu vou falando, enquanto eu vou programando, vocês vão fazendo também, porque essa eu entendo que é uma forma que ajuda mais a pessoa a entender como que as coisas funcionam, como é que está acontecendo e ajuda a manter mais na memória, beleza? Bom, vamos lá então. Aqui eu já deixei a estrutura toda pronta, já rodei meu npm install, já tem aqui as nossas dependências. Só para comentar um pouquinho com vocês quais são as dependências que a gente vai estar utilizando aqui. São as mesmas da outra aula, que incluem a questão de React Navigation, Native e o Stack. Aqui a gente instalou então a biblioteca do Axios, instalou também a biblioteca do Formic e instalou a biblioteca do Yup. E algumas outras coisas que a gente vai utilizar para fazer algumas coisinhas mais bonitinhas, ok? Dito isso, vamos dar uma olhadinha agora nos arquivos que a gente tem. A estrutura é a mesma também. A gente vai ter um source com as nossas screens. Aqui só muda o nome das telas que a gente vai estar trabalhando. Então a gente vai ter aqui agora o task form, que vai ser o formulário de tarefa, onde a gente vai cadastrar as nossas tarefas, e a task list, que é onde a gente vai exibir a lista das nossas tarefas, beleza? E aqui então a gente vai continuar com o app.js, muito parecido, praticamente igual ao que a gente tinha antes. Aqui eu só tomei a liberdade de mudar os nomezinhos para ficar mais bonito, certo? Mas aqui a funcionalidade continua a mesma. Para acessar uma tela a outra precisa ter esses nomezinhos, certo? Então, primeira coisa que a gente vai estar fazendo agora, a gente vai criar a nossa lista de tarefas, ok? Na lista de tarefas, na task list, eu já deixei a estrutura pré-pronta. Então, todos os nossos estilos eles estão aqui. Se vocês já quiserem dar uma pausa e copiando e tudo mais, a gente vai ter um container, um title, um task container, um task test, button container e delete button, beleza? Dito isso, aqui em cima eu já deixei pronto os imports que a gente vai estar utilizando. Então, como sempre, o React. A gente vai estar utilizando o use callback, que é uma forma da gente conseguir utilizar algumas funções dentro do React Native e do React para a gente poder aproveitar melhor ali toda a questão funcional do React. O use state, que vocês já conhecem, e aqui alguns componentes como o view, o text, button, o style sheet e ali a importação da biblioteca Axios. E além disso também, aqui a importação do Use Focus Effect que a gente viu na última aula, beleza? Então esse daqui eu vou manter do jeito que eles estão. E a gente vai começar aqui com o desenvolvimento. A gente tem aqui a função taskList, que é o nosso componente, ok? A gente exporta ela lá no final como default. Aqui eu mudei um pouquinho a forma de programar da última vez. E a gente já está chamando aqui o Navigation, porque a gente vai estar utilizando ele, beleza? Então, para task list, qual que é a primeira coisa que a gente precisa? A gente vai precisar das nossas tasks. As nossas tasks, elas vão ser um estado, beleza? Então, elas vão começar com uma lista vazia, conforme a gente for adicionando, elas vão ganhando forma, certo? Então, aqui, eu já vou utilizar, então, const tasks, set tasks, com o use state, belezinha? Já começando pela parte mais legal, que é o Axios, o que a gente vai ter aqui dentro? A gente vai precisar criar uma função chamada fetchTasks. Para que fetchTasks? É uma função que ela vai chamar, vai procurar as nossas tarefas lá na nossa API. Então aqui ela vai estar utilizando o callback, que é para a gente poder utilizar as funções ali dentro do React Native. E esse callback ele vai ser assíncrono, ou seja, ele vai primeiro procurar enquanto tudo continua rodando ali, quando ele encontrar ele devolve para a gente. Ele não vai ter que parar a nossa aplicação para devolver esses dados, para fazer essa pesquisa também, ok? Então aqui, bem simples o que a gente vai fazer. A gente vai chamar o Axios.get. Get é o método que a gente utiliza para pegar alguma coisa, né? Ou seja, para a gente ler as informações que a gente quer. Então a gente vai dar esse get. Aqui dentro a gente vai passar a URL, que a gente vai chamar dessa API, certo? Então mais para frente eu vou inserir isso aqui quando eu mostrar para vocês como a gente vai startar o nosso JSON Server. Depois disso aqui, a gente vai colocar um ponto dentro
O then é da questão de promises do JavaScript, ou seja, ele vai fazer tudo de forma assíncrona para quando ele tiver a resposta ali, aí ele vai devolver essa resposta para a gente. Então, then response. Quando ele tiver essa resposta em mãos, o que ele vai fazer? Ele tem que pegar o nosso estado tasks e tem que jogar essas tarefas ali dentro. O que ele está fazendo aqui? Ele vai lá dentro e vai pedir para o Axios, o Axios, me entrega aqui as tarefas, por favor. O Axios vai lá e vai devolver para ele. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essas tarefas e vai salvar em um lugar. Então vai ser aqui dentro. Aqui, ele vai dar um set tasks, ok? E esse set tasks vai ser o response.data. Geralmente, quando a gente trabalhar com questão de APIs, a response é tudo aquilo que a API joga de volta para a gente. E provavelmente lá dentro da response a gente vai ter um objeto chamado data. Nesse objeto, no caso seria de dados, né, em inglês. E nesse objeto ali tem as informações, qual que é o título da tarefa, o número dela e assim por diante. Ok? Então, se tudo der certo, ele vai fazer isso. Vai retornar esses carinhas para nós. Deixa só eu colocar no outro formato aqui. Okay? Então aqui ele faz o get. Aqui ele vai fazer um ponto then. Então, vai devolver essa resposta para nós. Agora, por acaso, se ele pegar algum erro, a gente tem que chamar a função catch, certo? O método catch. Então, com o método catch, ele vai fazer o seguinte. Apareceu algum erro, a gente vai lançar esse erro no console, para que daí, claro, o usuário, a pessoa comum, ela não vai visualizar isso aqui. Mas daí provavelmente ela vai falar, ó, não está funcionando o aplicativo e tudo mais. Aí o desenvolvedor vai lá, dá uma olhadinha no console e vai entender qual que é o erro que está aparecendo lá. Beleza? Como a gente está trabalhando aqui com os callback, ele sempre precisa de um segundo parâmetro, que vai ser aqui, no nosso caso, uma lista vazia, certo? Geralmente aqui dentro a gente vai passar algum, como é que eu posso dizer, algum estado. Então, quando alterar o estado tasks, é que essa função vai ser utilizada e assim por diante. Ok? Bom, ok. Feito isso, a gente tem aqui a nossa tarefa, a nossa função para buscar as nossas tarefas. Só que a gente precisa saber de onde que ele vai buscar essas tarefas. Vai buscar lá da nossa fake API do JSON Server. Então, quando a gente vier aqui e instalar o JSON Server, ele vai vir com uma dependência de desenvolvimento, ok? Então está aqui ele instalado. Para a gente conseguir utilizar o JSON Server, a gente precisa vir aqui nessa partezinha de scripts e a gente vai criar um script novo. No meu caso aqui já está criado. Mas basicamente esse script vai se chamar JSON Server. Ele vai executar o comando JSON Server, que ele vem quando a gente instala então o pacote, com um parâmetro --watch, significa que ele vai ficar sempre olhando o que está acontecendo. A gente inseriu algum dado novo, ele está olhando, ele vai lá e vai inserir esse dado novo na API, e assim por diante. Qual que é o arquivo onde vai ser armazenado os dados da nossa API fake no caso, e qual que é a porta que a gente vai estar utilizando para acessar essa API. Então, aqui, esse db.json é um arquivo que está criado aqui, db.json. Aqui dentro, ele vai ter as tasks, ok? E essas tasks, elas vão ter, cada uma dessas chaves aqui vai ser uma task. Então, vocês podem notar que está no formato de JSON, começa com uma chave, essa chave vai ter aqui, então, no caso a chave, o caractere-chave, né? Aqui a gente vai ter a chave e o valor dela. O valor dela é uma lista. E cada item da lista vai ter de novo as chaves aqui. E daí, ali dentro, o item da lista vai ter um title, nesse caso tarefa 8, um ID, que é o 2. O outro item da lista vai ter um title, tarefa 10, e um ID 3. Conforme a gente vai adicionando novos itens aqui, vai aumentando esse ID, vai tendo outro nome, e assim por diante. Belezinha? Então, para a gente conseguir utilizar nosso aplicativo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai abrir aqui um outro terminal. E nesse terminal eu vou rodar um npm run json-server. Da mesma forma que a gente roda o npm run web, certo? E aqui ele vai falar, ó, a gente está rodando então lá dentro, no caso, a entidade que a gente tem, que é a de tasks, está rodando aqui no http localhost 3000/tasks, e a home
que não vai ter nenhum dado lá dentro, é só no 3000. Então, vou passar o mouse aqui em cima, follow o link, ele vai abrir aqui pra gente. E quando a gente abre, então, localhost 3000/task, lá tá o mesmo conteúdo que a gente viu dentro do nosso db.json, beleza? Então, title tarefa 8, id 2, tarefa 10, id 3. E assim por diante. E dessa forma, é mais ou menos aqui que o nosso aplicativo ele vai consultar os dados dele mais para frente. Então, o que a gente precisa fazer? Copiar essa URL daqui, localhost 3000/tasks, ir na task list, e aqui no get, onde é que a gente vai puxar? É justamente dali, localhost 3000/tasks, ok? Depois disso, a gente tem mais um ponto interessante, que a gente já vai deixar pronto agora, que a gente vai chamar então o useFocusEffect. Okay? Nesse useFocusEffect, a gente vai ter aqui um useCallback, novamente, no qual a gente vai chamar então fetchTasks. E aqui o parâmetro desse useFocusEffect, ao invés de ser vazio, que significa que vai rodar a qualquer momento, a gente vai colocar aqui o fetchTasks. Esse efeito colateral de buscar de novo as nossas tarefas, ele vai acontecer só quando mudar o estado do fetchTask, no caso, ok? Aqui, no caso, é uma função, né, de callback, mas ele pode utilizar isso também. Então, toda vez que a gente sair do foco da tela, ele vai executar o fetchTasks. Então, no caso, toda vez que a gente voltar a focar na tela, não quando a gente sair, quando a gente focar na tela, ele vai chamar esse fetchTask. Por que isso? Porque se a gente for lá cadastrar um novo item no nosso banco de dados, na nossa API, aqui, o que vai acontecer? Se a gente não utilizar isso aqui, ele não vai atualizar a tela. Ou seja, se aqui eu tenho o ID 2 e ID 3, eles vão estar sendo exibidos na nossa tela de lista de tarefas. Se eu adicionar o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e não tiver isso aqui, eles não vão aparecer na nossa tela. Porque não tem nada para eles falando, atualiza aí os dados lá, vai lá, busca as tarefas de novo. Não, então a gente utiliza isso aqui, porque quando a gente for para a tela de cadastrar, a gente vai cadastrar, e quando a gente voltar para a tela de lista, ele vai chamar, vamos lá buscar as novas tarefas que tem. E assim ele vai funcionar, beleza? Aqui eu já vou deixar prontinho a nossa função para a gente conseguir deletar uma tarefa. Então aqui a gente vai ter o handle delete task. A gente vai receber, na verdade, um task ID. Para a gente fazer esse delete, o que a gente precisa? A gente vai precisar utilizar o Axios de novo. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai chamar o Axios. Ao invés de agora a gente utilizar o get, a gente vai usar o ponto delete. Inclusive, ele já está trazendo aqui para mim. E nesse delete, a gente vai passar a nossa URL /tasks. Só que lá no final, a gente vai estar utilizando aqui template string, que é para a gente conseguir colocar uma variável dentro da nossa string. Então, tem que usar esse formato, que é a crase. E daí, quando a gente tiver a variável, a gente usa o cifrão, abre chaves, coloca ali dentro o nome da nossa variável, ok? Aí, além disso, o que mais a gente precisa passar? A gente precisa passar o ponto demo, quer dizer, quando tu tiver lá a nossa resposta, é para fazer tal coisa. Então, a gente vai ter um response. Esse response vai fazer o quê? A gente vai chamar aqui o fetchTasks. Por que a gente está chamando fetchTasks aqui? Basicamente, quando a gente deleta um dado da nossa API, um dado do nosso banco, ele não precisa retornar nada para a gente. Ele não precisa falar, deletei. Ele vai deletar e pronto, foi isso que aconteceu. Só que, o que a gente quer? Se a gente deletar e não chamar o fetchTasks, o que vai acontecer? A nossa lista ela vai continuar com o mesmo item ali que a gente já deletou. Se a gente tentar deletar ele de novo, vai dar um erro. Então, quando a gente deleta, a gente chama o fetchTasks para ele buscar as nossas tarefas de novo, e assim ele vai atualizar e tirar fora aquelas que já foram deletadas. E novamente aqui, o nosso catch, para se tiver algum erro, ele vai exibir esse erro. Beleza? Então aqui dentro, no nosso return, a gente vai ter uma view, vai ter um style container, a gente vai ter um texto, que vai ser basicamente o nosso título, que vai ser tarefas, ok?
No outro vídeo eu ensinei como fazer a parte de flatlist. Aqui eu vou estar utilizando com o map mesmo, não precisa ser tão performático, é mais um vídeo para ensinar, né? Então não tem por que ter tanta essa preocupação nesse meu caso. E aqui a gente vai ter o map, ele é um iterador, ou seja, ele vai pegar todos os nossos itens da nossa lista e ele vai mapear eles. Então, para o primeiro item vou exibir isso, para o segundo item vou exibir isso, terceiro item vou exibir isso e assim por diante, ok? Então, aqui a gente vai ter uma view, a qual, dentro dessa view, a gente vai ter, perdão, a nossa view, ela vai ter uma key, como eu expliquei já no outro vídeo. Sempre que a gente tiver conteúdo dinâmico sendo gerado pelo React, pelo React Native, a gente precisa passar uma key para ele melhorar a questão de performance, ok? E aqui dentro, o que a gente vai ter? Novamente, um texto, no qual a gente vai exibir o título da nossa task. Então vai ter lá task.title, como a gente viu aqui no db.json, vai pegar esse dado. E aqui, por aqui, ele vai pegar o task.id, que está aqui. Ok? Então é isso que ele vai exibir aqui. E aí, o que a gente vai colocar ali dentro? A gente vai colocar uma view para a gente conseguir ter os nossos... a gente conseguir colocar os nossos botões, o de atualizar e o de deletar. Mais pra frente eu vou explicar melhor para vocês, tá? Mas a princípio a gente vai começar só com o de deletar, ok? Aqui a gente vai colocar o botão de deletar. Então vai ter uma color red, uma cor vermelha. Eu coloquei aqui uma margenzinha de 5 pixels só para ele dar uma distância legal dos outros componentes. O título desse botão vai ser excluir. E quando ele for pressionado, ele vai chamar o handle task delete, passando quem? O task ID. Então aqui em cima, ele vai chamar essa função, vai pegar esse task ID que já vai estar dentro desse componente aqui, e ele vai deletar esse componente, ok? Além disso, a gente vai ter um outro botão, que vai ficar embaixo da nossa lista de tarefas, que vai ser um botão para adicionar uma nova tarefa. Então, quando a gente pressionar ele, ele vai fazer um navigate lá para a tela de cadastro de tarefas. Belezinha? Para a nossa próxima parte aqui, então agora a gente vai trabalhar no task form, ok? A nossa lista está pronta. Se eu executar ela agora, bom, muito bom, na verdade, né? Vamos dar uma executada nela. Aqui, a princípio, ela está pegando um erro do task form, ok? Se eu vier aqui... Bom, acho que ele não vai deixar eu executar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só uma coisinha. Peraí. Run web. Vamos ver se ele vai rodar. Espero que ele rode, porque a gente ainda não foi na nossa tela de formulário, né? Então, se tiver só na tela de lista, não teria por que dar erro. Mas ele dá erro sim, infelizmente. Se eu fizer o seguinte, eu vou comentar essa linha. Continua dando erro. Vou colocar aqui um Hello World. Beleza, compilou. Aí aqui vai aparecer a nossa lista. Para a gente conseguir fazer a nossa lista funcionar, a gente tem que rodar no outro terminal aqui, tem que deixar rodando a API, tá? Senão o Axis vai dar erro porque ele não vai encontrar aquele carinha. Bom, aqui igual ainda ele segue dando erro. No delete tasks not defined, deixa eu dar F5. Handle delete tasks not defined. Então, se a gente vier aqui, task list, handle delete task, delete task. Dá uma conferidinha na minha colinha aqui. Task.id, belezinha. Óbvio. É que eu esqueci de colocar a palavra-chave antes do const, tá? Para declarar ele como sendo uma função ali. Agora eu salvo. Ok, aí funcionou. A gente já tinha 2 tarefas cadastradas lá no nosso banco.
Então aqui a gente tem a tarefa 8 e a tarefa 10, botãozinho de excluir, e é assim que vai ficar a nossa tela. Se eu clicar no adicionar tarefa, ele deu erro porque a nossa tarefa, a nossa outra telinha, ela não tá pronta, tá? Na verdade, o que eu fiz nela foi comentar aqui. Então, comentar, salvar. Ó, tá funcionando, porque ela só vai exibir o título task form, beleza? E aqui eu já posso mostrar para vocês. Se eu der um excluir, ele já excluiu daqui. Se eu voltar aqui na nossa task list, dá uma olhadinha aqui no db.json, pronto, tá só esse daqui. Se eu quiser inserir na mão, agora vai virar o RAID 1, RAID 2, RAID 3. Vou salvar. Ele vai atualizar o aplicativo. Deveria, pelo menos. O DOM F5 tá ali. Tarefa 10.9.1 que eu acabei de inserir na mão. Belezinha? Ok. Agora, dando sequência, a gente volta aqui para o Task Form. No Task Form, o que a gente vai inserir nele? Tá? Aqui em cima, eu já deixei tudo importado também. Inclusive o Formic, o Yup e o Axios. Ok? Antes de tudo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir qual que vai ser o esquema de validação do nosso formulário. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai olhar lá para a gente quais são os campos que a gente tem. Nesse caso, a gente vai ter um único campo que vai ser o título da nossa tarefa. E aí a gente precisa definir, o que ele tem que ser esse campo? Ele é um campo obrigatório. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um esquema de validação, que é basicamente uma variável. Então, const validation em cima vai ser igual a IUP, a gente tem que chamar a biblioteca, ponto object, então a gente vai estar criando um objeto IUP, ponto shape, qual que vai ser a forma desse objeto, e aqui dentro a gente vai passar então dentro de um objeto JavaScript qual que vai ser a forma dele. Então, objeto title, tá? Que é o que a gente cadastra aqui, esse title. Esse objeto ele tem que ser do tipo IUP.string, ok? Então a gente está declarando, ele é um texto, e para ele ser obrigatório, a gente vai botar um ponto require, que é de que ele é requerido, e dentro desse required, ele tem que ter uma mensagem caso a pessoa ela não insira. Então, ele é required, vai ser o título é obrigatório. E pronto. Uma vírgulazinha aqui. É isso. Se fosse um campo de data, o que a gente colocaria? Date of birth, por exemplo, seria IUP, ponto date, ok? Ponto require também, e a data é obrigatória, ok? Aqui, se não me engano, tem a questão de a gente poder definir qual que é o formato dela e tudo mais, mas não vou me aprofundar muito nisso. Deixei no último vídeo a documentação do IUP, então sugiro que vocês deem uma olhadinha lá. É bem legal, tipo, tem bastante formas de validação que a gente pode implementar e assim por diante. Ok? Então, beleza. Aqui a gente já está com o task form, já está chamando navigation. E no nosso return, a gente vai colocar o seguinte. Primeiro, a gente tem que criar uma função para lidar com o envio, o cadastro na nossa nova tarefa. Então, vai ser um const handle form submit, vai receber ali values. Os values eles vão vir do Formic, tá? O Formic já cuida disso pra gente, quais são os valores que tem no nosso formulário, certo? E além disso, a gente vai estar utilizando aqui um reset form. Perdão, reset form a gente não vai utilizar, não, tá? A gente vai estar utilizando então esses values, certo? Dentro desses values, opa pessoal, perdão, aqui eu me enganei, não é dentro do return não, tá? Vai ser fora do return essa função, as funções elas não ficam dentro do return, no return a gente realmente só retorna os componentes que a gente vai criar, ok? Mas enfim, aqui dentro a gente vai então chamar o Axios. Esse Axios agora a gente vai chamar o método post, certo? O método post a gente vai chamar aqui então localhost
3000/tasks, que é a nossa rota principal ali na nossa API. E junto a gente tem que mandar quais são os valores que a gente vai inserir. Porque como o post ele é para a gente cadastrar algo, para a gente inserir um dado, mandar um dado, então a gente tem que mandar esse dado junto aqui como segundo parâmetro, que no caso é o nosso values. Só que aí, além disso, a gente vai precisar do nosso den, porque quando ele conseguir mandar esses dados, a gente precisa saber algumas coisinhas. No caso, a gente não vai precisar saber nada, né? A gente só precisa aqui ter um retorno dele. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um console.log tarefa cadastrada com sucesso. Então, nesse caso, vai aparecer no nosso console que deu tudo certo, tá? Mas a gente poderia colocar uma mensagem para o usuário, algo nesse sentido. E depois disso, o que a gente quer fazer? A gente vai dar um navigate, navigation.navigate para lista de tarefas. Só confirmar, lista de tarefas, ok. Então, a gente quer cadastrar e já quer pular de volta para a lista de tarefas para a gente já ver a nossa tarefa lá. Ok, então a gente coloca ele ali. Caso dê algum problema, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar então um catch, um error, tal que ele faça um console.log esse erro. Daí a gente vai ver qual foi o erro que rolou ali, beleza? Bom, agora sim a gente vai entrar no nosso return, certo? E aqui dentro do return, o que é a primeira coisa que a gente vai declarar? O nosso formulário. Só que ao invés de a gente declarar aqui um form, uma view ou algo assim, a gente vai estar utilizando o próprio formic, beleza? E o que o formic ele precisa? Ele precisa de alguns parâmetros para funcionar certinho. Então, primeiro de tudo, quais são os valores iniciais? Initial value, ok? Esses valores iniciais a gente vai estar passando ali o title, que ele vai vir como vazio. Então, esse é o valor inicial do nosso título, um valor vazio, ok? Aqui eu coloquei parênteses, mas era para ser chaves. Então, o título é o campo que começa já vazio. Qual é o esquema de validação do nosso formulário? É aquele carinha que a gente cadastrou lá em cima, validation schema. Então, ele a gente vai estar passando aqui. Então, para vocês verem que legal, que são duas bibliotecas que já trabalham juntos, o Formic e o Yup, ok? Depois, a gente precisa decidir qual vai ser o comportamento quando a gente enviar esse formulário. Então, aqui, a gente passa o onSubmit, e nesse carinha aqui, a gente vai passar aqui, ó, handle form submit, que é a função que vai lidar com o nosso formulário quando a gente quiser enviar o dado, ok? Beleza. Temos o nosso form configurado. E aí, o que mais ele precisa? Ele vai funcionar basicamente como uma função dentro do nosso sistema aqui. Então, a gente tem que vir aqui, tem que passar alguns parâmetros, certo? Na verdade, ele não vai funcionar como uma função. Ele tem uma função ali dentro que ele precisa para funcionar, que é, perdão, é uma funçãozinha de callback, na qual a gente vai passar aqui algumas informações para ele, como um handle change, ou seja, o que ele tem que fazer quando mudar os valores dos campos, um handle blur, que significa, se a pessoa apertar fora do campo, o que tem que acontecer? Já tem que fazer a validação, falar se aquele campo está errado ou não. O handle submit, que é o que vai acontecer quando a gente mandar, e quais são os valores desse nosso formulário, ok? Feito isso, o que mais a gente vai ter aqui? Agora sim a gente começa a montar o nossa visão aqui. Então eu coloco uma view. Essa view ela vai ter um estilo styles.container, belezinha. Além disso, a gente vai ter um text input. Text input, como eu mostrei lá nas primeiras aulas, ele é o nosso campo onde a gente vai imputar um texto, ou seja, né, ele é o nosso campo de input. Ele é aquela caixinha onde a gente vai digitar dentro e tudo mais.
O que ele vai precisar aqui? O nosso text input também vai precisar de uns parâmetros. O primeiro deles vai ser o style, que ele vai ter um style.input, que já está aqui. Depois eu passo aqui nessa parte para você darem uma olhadinha. Nós tá aqui os nossos estilos. Então, container, input e error. Ele vai precisar desse estilo. A gente vai precisar de um onChangeText, que é o que acontece quando a gente mudar o texto que a gente está digitando ali dentro. Então, esse onChangeText, ele vai usar a função handleChange do formic. E essa função handleChange, ela precisa de um parâmetro que é o value dali de dentro. Nesse caso aqui, então, a gente já passa aqui ao campo title, que é esse carinha que a gente utiliza tanto aqui, quanto aqui em cima no próprio esquema, o title. Ok? Então, vai precisar desse onChangeText. Qual vai ser o valor desse campo? O valor desse campo vem aqui do values, que é o values.title, que a gente já está usando. Ok? E depois a gente vai colocar um placeholder, que é só para a gente identificar o que é esse campo, para que ele serve. Então, título da tarefa. Ok? E aí, dado isso, se acontecer algum erro, alguma coisa, a gente precisa exibir uma mensagem no campo para explicar, ó, esse campo aqui é obrigatório e tudo mais, que nem a gente declarou aqui em cima, certo? Para isso, a gente vai utilizar esse trecho de código aqui. O que esse trecho de código faz? Ele vai verificar se, através do formic, tem algum erro no campo título. Se o campo título tiver erro, o que ele vai fazer? Isso aqui a gente utiliza um operador E, que basicamente, se isso aqui for verdade, ele já exibe todo esse componente aqui. Ou seja, se tiver um erro ali, ele vai exibir um texto com o estilo erro, que é para trazer a corzinha vermelha. E ali dentro vai mostrar qual que é o erro que está sendo incluído no campo título, ok? E aí depois a gente tem um botãozinho aqui, perdão, que vai ser o botãozinho de cadastrar, que ele vai executar o nosso handle submit. Handle submit é esse carinha aqui, que vai executar o handle form submit lá em cima. Beleza? No fim, o handle blur a gente acaba nem utilizando, mas a gente tem que chamar ele ali por questão do formic. Beleza? Agora a gente salva. Compilou com sucesso. Se a gente for lá no nosso aplicativo aqui, tá aqui a nossa listinha. Eu vou clicar para adicionar uma tarefa. E, na verdade, ele deu um probleminha aqui, porque o errors ele não estava definido, né? Realmente, em algum momento aqui, acho que eu esqueci de chamar esse errors. Na verdade, eu vacilei, porque ao invés de ser o handle blur, era para ser o errors aqui. Eu fui tapeado pela IA, mas ok. Vou salvar, compilou com sucesso. Aqui, adicionar tarefa, perfeito, está aqui nossa telinha. Um campinho bem simples, com o placeholder de título da tarefa e um botão cadastrar. Cliquei no botão cadastrar, sem preencher nada. Como o campo é obrigatório, ele não pode ser vazio. Então vai exibir aqui pra gente a mensagenzinha. O título é obrigatório. Então, eu vou colocar aqui, tarefa durante a aula. Vou clicar no cadastrar. Tarefa criada com sucesso aqui no nosso console.log. E aqui ela criada na nossa lista. Então ele já conseguiu carregar ela ali na hora. Beleza? Vou vir aqui, vou excluir a tarefa 10, a 9, vou cadastrar outra tarefa. Hora da janta. Sei que isso não é um nome de tarefa, mas só para ter uma coisa para exibir. Ó, tarefa cadastrada com sucesso, hora da janta. Se eu venho aqui, no db.json, tá lá, ó, tarefa durante a aula, hora da janta. Tudo isso aqui funciona graças ao comandinho com o parâmetro watch, porque ele fica olhando o que está acontecendo. Ok? A princípio é isso, certo? E de desafio para esse aplicativo aqui, pessoal, como vocês vão ter o link do repositório, sugiro vocês clonarem ele, ver se está tudo certinho, se vocês foram fazendo e acompanhando, confiram se está tudo ok. E minha sugestão de desafio para vocês é vocês criarem agora uma tela para update, ou seja, coloque aqui um botão editar, quando clicar, leva para essa mesma tela aqui, porém já traz aqui dentro o título dessa tarefa, e quando vocês alterarem e salvarem, essa tarefa já vai estar aqui, beleza? É isso. Valeu, pessoal, até a próxima.